Feliz carnaval! Como é que vocês estão? Eu imagino que vai ter menos gente me vendo hoje, mas assim, né? Acabei de voltar de férias e não posso ser inconsistente agora. Quero que vocês me digam por que vocês estão em casa hoje. Aqui em São Paulo tá um calor de 40 graus, assim. Então, mesmo se eu fosse no carnaval, eu não iria agora. Trabalhando e assistindo. Imaginei que fosse um bom motivo. Quarta-feira eu vou fazer live por causa disso. Hoje não tem bloquinho bom, é uma boa resposta. Ansiedade social. Não é cerveja, é chá. Não saí de casa porque viu o anúncio da sua live, é ótimo. Conhece algum movimento comunista em Angola? Não conheço, mas eu tenho certeza que existe. Eu adoraria conhecer melhor sobre essas coisas, inclusive. Eu nunca nem estudei a história do movimento comunista em Angola no passado, do Agostinho Neto, né? Mas eu adoraria. Da mesma maneira que eu convidei, por exemplo, o Miguel aqui no canal para falar sobre Portugal, adoraria ter um camarada angolano ou uma camarada angolana para falar sobre isso da perspectiva deles. Eu só, por enquanto, não conheci. Novamente, não quer dizer que não existe. Passo mal com Muvuca? Eu não falo onde eu vou porque... Foi o que eu falei pra vocês, né? Eu tenho evitado falar assim... Salve, gente, eu vou estar dia tal em tal lugar desarmado, hein? E sozinho. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estavam falando, eu tô jogando Pokémon isso, eu tô jogando Pokémon aquilo. Me digam se isso é uma memória implantada na minha cabeça, um efeito Mandela, sei lá. Mas tem aquele filme do Pokémon que tem um Pokémon que fala... E ele meio que convida todo mundo pra uma reflexão de escravidão e rinha. E assim, Pokémon 2002 é esse? Tipo, puta tema pesado da porra, né, velho? O Pokémon que fala assim, vocês estão escravizando os bichos pra prazer pessoal. Bom, e depois disso, né, vida meio que segue, né? Bom, ele trouxe essa reflexão e aí? E aí nada. Na real que aí nada, né? Eu não lembro, eu tinha tipo 7 anos. O Ash morre nesse filme. Ele é uma metáfora pra Jesus, né? No Black and White tem uma organização que visa libertar os Pokémons. Isso é fantástico, cara. É a mesma coisa que eu acho que os animais falariam se pudessem falar. É o que o George Orwell disse que inspirou o Revolução dos Bichos, né? É o clássico, na verdade, os humanos é que são os malvados? O Power World tira sarro disso? Pikachu usou Pikachu usou ciência imortal do proletariado. Foi super efetivo. A PF fudeu o Como News dessa semana? A gente vai ter que falar sobre. Mas como eu acho que isso já tá tendo uma cobertura bastante completa por parte de todos os veículos de mídia, eu não acho que eu vou focar tanto nisso. Fora que as informações estão mudando muito rápido, né? É bom que a minha live é de quarta-feira, então dá tempo de acumular algumas coisas. Vocês pressuporem que eu tenho pauta hoje é uma pressuposição de vocês, tá? Ter um pau é mais difícil que ter um Pokémon? Quais são as dificuldades que ter pau apresenta? Próximo ensaio vai ter previsão. Essa semana eu vou começar a escrever o roteiro. Não aguento mais tomar AD, então a gente tem que acelerar a revolução, né? Não é líquido de pau, é fluido de pau. Altamente viscoso, e é muito útil. Mas é isso, gente. Hoje eu respondo perguntas. Às vezes eu respondo respostas também. Se vocês quiserem que eu leia, com certeza, exclamação Pix. Qualquer doação eu leio com certeza. Menos foi provocação. Aí pau no seu cu. O que eu acho maravilhoso as pessoas pagarem pra me provocarem. Então façam mais isso. Na verdade, mudei de ideia. Façam isso. Você acha que ele vai preso mesmo? Eu acho que ele tá mais perto de estar preso que ele já esteve. Porque, primeiro, Valdemar da Costa Neto preso foi uma coisa que me pegou de surpresa. E aprenderem o passaporte dele também me pegou de surpresa. Eu tô bebendo chá, gente. É só chá. Sou pessimista quanto à prisão do coiso. Eu acho que é melhor ser pessimista nessas horas, né? Sim, os caras armaram um golpe pelo Google Drive. É maravilhoso. A caneca é muito pesada, eu não gosto de segurar ela pela alça. Eu nunca estudei a Transnistria. Eu já vi gente falando, só relatos terceirizados, tá? De que a Transnistria tem uma estética, tipo, tem toda uma cara socialista, mas na verdade na prática ela não é não. Mas eu nunca estudei a região. Chá gelado, né, nesse calor. Sim, a armação do fascismo brasileiro parece um plano infalível do Cebolinha. Que sorte que a gente deu do fascista brasileiro ser incompetente pra caralho, né? Bom, como ele disse, né, todos aqui nessa reunião têm o QI bem acima da média. Inclusive o Mickey, que tava lá também. Vocês não sabem como é que tá meu Close Friends. Por que não conseguiram dar o golpe? Na minha opinião, porque eles não conseguiram angariar apoio internacional e da burguesia, de parte da burguesia nacional. Então acredito que foi falta de apoio do setor mais importante para mudança de um regime, que é a classe dominante. Falta de apoio total, ou pelo menos em número suficiente, da burguesia nacional, que via mais vantagem no fim do governo Bolsonaro e num governo conciliatório do Lula. A burguesia tá ganhando muito com o governo do Lula, diga-se de passagem. E aí completa a falta de apoio internacional. Primeira vez que a gente vê os Estados Unidos sendo contrários à tentativa de um golpe no Brasil. Até porque o governo Bolsonaro implodiu a tentativa... implodiu a chance do governo dos Estados Unidos apoiar ele próprio, né? Porque ele já falava que o Biden tinha ganhado na base da fraude, etc, etc. Então a burguesia nacional... a burguesia internacional não viu vantagem na continuidade de um governo Bolsonaro. Esse governo que se isolava e que tinha um comportamento um pouco errático na diplomacia. Aí o governo do Bolsonaro durou, do Temer e do Bolsonaro durou, até o máximo de reformas
que são impulsionadas pelo imperialismo conseguirem ser passadas, né? E de uma certa forma, o governo do Lula não rompeu com o neoliberalismo. Quando a Dilma foi destituída, houve apoio internacional pelo impeachment? Muito, muito. E apoio internacional da Lava Jato, né? A gente já tem provas mais do que suficientes disso. De que a Lava Jato teve ingerência internacional, sobretudo dos Estados Unidos, né? As coisas não acontecem por acaso. O cão é muito bem articulado. Nessa, a Damares nunca errou. Lajavato, hashtag Lajavato, é. Na faculdade de História, vocês chegam a estudar alguma escola filosófica? Se sim, você gostou de alguma? Na USP, a maior parte do nosso currículo é de eletivas, né? Então você escolhe as matérias para cumprir os créditos. Das obrigatórias, a que mais se aproxima de filosofia é teoria da história. Só que aí depende do professor que você pega. Eu peguei uma professora que era da faculdade de filosofia. E aí foi a matéria que eu mais tive, filosofia. Mas filosofia relacionada à prática da historiografia. Da historiografia. Então a gente estudou filósofos liberais, filósofos marxistas. E eu tive uma matéria de Marx, que teve materialismo histórico dialético. A gente estudou a ideologia alemã. Mas isso tudo foi assim, porque eu, por um acaso, peguei professores que eram filósofos. Só que no curso de história você também tem que completar com optativas livres. E aí as optativas mais comuns são na própria faculdade de humanas, né? Nas faculdades de humanas. Você fez matéria de letras quando tava na USP? Fiz, foi muito ruim. Muito mesmo. Eu não vou falar porque o professor é famoso e tal, mas foi péssimo. Foi uma matéria mal preparada, mal ministrada, sabe? A bibliografia ruim, não sei. Foi um negócio assim, pra eu vindo da história, foi um choque. Não esperava ser num nível tão baixo a matéria, assim. Foi muito ruim mesmo. É um professor que aparece na TV e os caralho, então não vou ficar falando quem é. Eu tenho um guia de leitura, caso você não saiba. Eu tenho no meu canal de YouTube um guia de leitura por ordem de dificuldade, né? Então tem os livros lá na ordem que eu sugiro quem tá começando a estudar marxismo a lerem. É o Vila não é professor da USP. E se for, eu não tenho problema nenhum em falar mal do Vila. Você acha? Deixa eu ver aqui. Eu nem vi se teve gente doando hoje. Meu celular não tá a fim de atualizar. Angela Berens, como se organizar em uma cidade pequena e muito fascista que não tem núcleo. Obrigado pelos R$3. Bom, é bom você saber que isso é um risco, né? Se organizar em cidades pequenas é um risco porque é mais difícil manter o anonimato. Mas os partidos marxistas, eles têm métodos para conseguir fundar núcleos. Então, se funda núcleos, sobretudo mandando brigadas do jornal. O jornal é um princípio muito importante no leninismo, gente. Se vocês forem ler os textos do Lenin a respeito de organização, ele dá uma importância muito grande para o jornal. Claro que hoje a gente pode transpor o jornal para outras formas de mídia. Por exemplo, na Revolução Argelina se usou muito rádio, sobretudo porque a maior parte da população era analfabeta. Mas o jornal, o Lenin chamava de órgão central. Então, entendam o jornal como um órgão que centraliza as ideias do partido de vanguarda. Então, onde está o jornal, está também o pensamento do partido, e a luta do partido, e a linha do partido. Então, onde há a brigada do jornal, há um núcleo do partido, entendem? Não, a impressão de jornal hoje em dia não é tão cara, não. Não, se os bolcheviques conseguiam fazer com gendarmeria indo lá e quebrando tudo, a gente consegue também. Então, uma das maneiras mais eficientes de levar núcleos do partido para um determinado lugar é fundando brigadas do jornal em cidades menores. Mas saibam que isso tem risco, tá? Eu não vou ser desonesto com vocês. Fundar núcleos de partidos revolucionários em cidades pequenas e fascistas é perigoso. É perigoso, tá? Talvez seja mais perigoso do que em metrópoles. O que Israel tá fazendo com o povo da Palestina pode ser considerado limpeza étnica? É a definição de manual de limpeza étnica. Já tentei contato com a UP? Camaradas da UP que estão no chat, eu sei que vocês estão aí. Ajudem a camarada, tá? Manda DM pra ela agora. Isso é uma ordem. Os livros que você recomendou da Revolução Abonesa são impossíveis de achar em PDF? Eu não posso... Se é que você me entende, eu não posso te dizer como aqui. Mas vem de zap que eu te mostro onde eu consegui esses livros. Eu consegui com uns maoístas malucos, sem brincadeira. Não entendo muito da Nação do Islã, não. É o primo Loão do João. O que é Project 2025? É o meu primo Iano, né? E eu nem consigo entender esse nome. Tebadio. Qual a conexão entre socialismo e regimes militares? Como evitar? Obrigado pelos R$3. Você quer dizer a conexão entre socialismo e militarismo? Me diz aí no chat se é isso que você quis dizer. Porque aí a gente pode conversar sobre militarismo, né? Necromante, obrigado pelos R$5. O que você acha do Bauman, além dele relevar a luta de classes? Eu não li Bauman. Eu falei, eu não sou muito da filosofia. Eu não domino tanto. Todas as dúvidas que eu tenho de filosofia eu pergunto pro Pedro Ivo e pro Glauber Atahit. Eles me ajudam pra caramba. Da mesma maneira que eu pergunto, tipo, história do socialismo real pro João e economia pro Humberto, sabe? Meu pobre pau. P-A-L, pau.
Obrigado pelo 5,55. Eu tô lendo o 18 de Brumário e me sentindo analfabeto. Eu li o 18 de Brumário na faculdade com orientação de um professor que era especialista nisso e me senti analfabeto. Então, fica tranquilo. O livro tem muito contexto histórico. E se você não for historiador, e sobretudo historiador formado, ou seja, que já teve as matérias de história contemporânea e tal, esse livro é um soco no estômago e eu não entendo muito bem por que as pessoas recomendam tanto como leitura essencial do marxismo. Não que não seja importante, mas ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Então, tem que procurar alguns vídeos que orientem um pouco ou livros que comentem sobre ele. Mas saiba que os livros de história do Marx, aquela trilogia da França, que é Luta de Classes na França, 18 de Brumário e Guerra Civil na França, são livros muito difíceis, tá? Eu li o 18 de Brumário tendo aula após aula do meu professor explicando esse livro. E falando não só o que estava acontecendo, mas o que o Marx estava querendo dizer. E se você não domina o método do Marx ainda, puta que pariu, velho. Você não consegue entender o que o Marx, da onde ele tá partindo. É um livro muito difícil. Peraí. É um projeto do Partido Republicano de aparelhar o Estado para implantar uma versão mais autoritária do conservadorismo. Olha, isso já me parece os Estados Unidos agora. Isso não tá muito no... Meu mic tá chiando? Não é o meu ventilador? Eu acho que é o meu ventilador que tá em cima. Deve ser o vento do ventilador que tá em cima, porque tá muito calor aqui. Que bicho é esse? É um camarão, pô. Não, eu não desliguei, eu só afastei ele um pouco pro lado. Stalin, um novo olhar. É bem legal. Esse livro é bem legal. Esse é do Ludo Martins, né? Não assisti a entrevista do Putin ainda. A entrevista é longa, né? Tem 1h30. Autores de ficção atuais. Tem um que... Faz muito tempo que eu não leio ficção, porque eu leio muito pra trabalho e não tenho tanto tempo. Mas tem um que eu nunca li, mas que gente que gosta de ficção científica tem elogiado muito. É um que, se eu fosse pegar pra ler, ia ser esse. Que é um autor chinês chamado Cixin Liu. Deixa eu colocar a imagem de um livro dele aqui. Esse é um autor de ficção científica, eu particularmente gosto bastante de ficção científica, que eu tenho ouvido falar muito bem, e que se eu fosse pegar um livro contemporâneo de ficção pra ler, ia ser esse aqui. Ó, esse aqui. O Problema dos Três Corpos é... Acho que ganhou aqueles prêmios de ficção científica lá. Esse é um dos autores contemporâneos que eu pegaria pra ler. Mas eu confesso pra vocês que o último livro de ficção que eu li foi... Assim Foi Temperado Aço. É um livro de realismo socialista da década de 30, então... Tem uma série baseada nesse livro. Calma aí. Países onde o socialismo prevaleceu acabaram se tornando regimes militares, se for o termo correto. Tipo a Coreia do Norte e a Alemanha nazista. Peraí. Países onde o socialismo prevaleceu, e aí você cita a Alemanha nazista, é que eu acho que eu já tô identificando o problema aí. Você considera a Alemanha nazista um regime socialista? É que existe um problema na concepção de socialismo aí, então. E a respeito... Peraí! Eu não consigo, meu falsete mais agudo é esse. Ah, mas tinha socialista no nome, tá? O camarão pistola tem pistola no nome e ele não é uma pistola, tá? Isso não importa muito. Quando você consome entretenimento como marxista, você fica analisando o conteúdo, estragando a obra pra si mesmo, fico pra caralho. Às vezes eu desligo minha cabeça, assim, não quero pensar muito sobre, mas às vezes estraga um pouco. O liberalismo permeia tudo, né? A organização comunista nos Estados Unidos, e por que o povo não consegue acessão? Acessão? Como assim? Haver organização comunista, inclusive, caso você não saiba, os Panteras Negras eram um partido marxista-leninista. E de uma linha avançadíssima de marxismo-leninismo. No futuro breve, eu vou entrevistar uma marxista que eu gosto muito, dos Estados Unidos, e vou perguntar justamente isso pra ela. Quero perguntar pra ela como é ser marxista no coração do imperialismo. Foda assistir anime depois de se radicalizar. A coisa que eu tenho mais dificuldade de engolir em anime é a maneira como eles tratam mulheres. Peguei pra assistir Evangelion adulto. É complicado, velho. Qual ranking que você tá do Tekken? Garyu. A Ladies de Harsin. Já entrei em contato com ela. Entrevista com o Hakim eu vou editar amanhã. Eu já tava com isso nos planos. É porque meu editor não fala inglês. Então eu que tenho que fazer. Aí eu precisei ter tempo. Eu não jogo muito esses jogos da Paradox. Eu acho que você precisa de doutorado pra entender esses jogos. Muito confuso. Eu não gosto de jogo que parece trabalho. Já entrevistei o Hakim, tá? Eu só preciso editar. Entrevistei ele sobre como... Basicamente era como foi crescer na Guerra do Iraque. Aí ele fala da experiência pessoal dele na Guerra do Iraque. Canais que tratam da Primeira e da Segunda Guerra. Da Segunda eu te indico sem pensar muito. Guerra Patriótica do João Pitilo. O homem é uma máquina de Segunda Guerra. Ele vai saber te dizer qual era o modelo da arma que era usada na batalha, tal. O cara é monstro demais, assim. Da Primeira eu não sei. Minha noiva tava vendo uma live sua e comentou que no emprego antigo dela não tinha o benefício de ir ao banheiro caso tivesse que ir, tinha que lançar um sistema com pausa não produtiva. E a superior brigava com as pessoas falando pra ir no horário de almoço. Superior é foda, né? Porque é o capataz que não é usuário daquele sistema todo, mas se coloca no lugar de como se fosse. Isso acho que dá mais raiva ainda do que do patrão, né? Isso é legal. Até onde eu sei,
você controlar as necessidades fisiológicas dos seus funcionários é ilegal. Mas até aí, é ilegal também dispensar gente que tá grávida, é ilegal não contratar gente que tem tatuagem e as pessoas fazem da mesma forma, né? Mas se você conseguir provar isso tudo com evidências, é uma ação trabalhista ganha. Se Adolf Hitler fosse artista, o mundo seria melhor? Não. Se o Hitler não tivesse sido chanceler, ia ter outro nazista que ia ser chanceler. O nazismo foi um fenômeno coletivo, não foi uma coisa que surgiu na cabeça do Hitler. Inclusive, o Hitler virou antissemita tarde pra caralho. Ele virou antissemita adulto. Ele aprendeu a ser antissemita. Não foi coincidência que teve outros fenômenos fascistas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Autor negro de literatura, o meu favorito, Frantz Fanon. A Angela Davis é maravilhosa também, mas o meu autor favorito, e principalmente que fala sobre esses temas, é o Frantz Fanon. Mas eu recomendo também o Aimé Césaire. Tô pensando aqui. O Fanon e o Césaire são os que eu mais leio. Me ajudem aí, chat. Clovis Moura, excelente autor também. Clovis Moura é muito bom. Kwame Nkrumah também, outro autor muito bom. Esses são excelentes autores. Eu nunca li o Du Bois. Eu sei que ele é muito importante pra historiografia estadunidense. Ele tem aquele lapado, um livro de 1000 páginas, né? Sobre a história dos Estados Unidos, a história da escravidão. Que é um livro um pouco difícil. Walter Rodney é legal também. O Walter Rodney eu recomendo bastante também. O Du Bois, ele é um autor complicado. Ele tem muita marca da época a escrita dele, mas ele foi muito pioneiro, né? Fanon é uma leitura amigável? Depende do texto. Ele é um pouco... O Fanon, ele tem um jeito meio ensaístico de escrever. Não é um jeito, sabe, científico, que nem o Lenin escreve, que nem o Mao escreve. O Fanon, ele adjetiva bastante, ele fala de uma maneira meio poética. O Condenados da Terra é de boa? Eu acho um livro complicado, o Condenados da Terra. Muito bom, é essencial, era a leitura fundamental, inclusive, para os Panteras. Mas eu acho a linguagem difícil. E certifique-se de que você pegou uma tradução de português brasileiro e moderna, que aí facilita um pouco. Se os Estados Unidos tivessem vencido na Coreia e na China, a China hoje não estaria onde está, invadida logo em seguida. Não, eu não entendi. A gente não trabalha muito com esses contrafactuais, né? E se tal coisa tivesse acontecido? E se... Eu acabei de falar do Hitler, né? Mas isso a gente tem uma base histórica muito robusta. Travou o Camarão Pistola? Tinha travado mesmo, verdade. É porque eu fui pegar o livro. É por isso que travou. Obrigado, Caio. O Pistola da Taurus engasgando, né? Porque parece que as revoluções socialistas deram uma pausa, porque a gente teve um revés muito grande com o fim da União Soviética. Eu acho que esse achismo vem da série The Man in the High Castle. Que série é essa? Livro sobre programa espacial soviético? Não sei. A pessoa que mais me ensinou sobre programa espacial soviético é a pessoa que mais manja disso que eu já conheci na minha vida, que é o Lucas Rubio. O Lucas Rubio é fascinado pelo programa espacial soviético. Aí ele sabe também o equipamento, as datas, os projetos, os nomes das missões. Gente, sabiam que os soviéticos pousaram na superfície de Vênus, fotografaram, gravaram som. E sabe quando a gente pousou em Vênus de novo? Nunca mais. Eles fizeram isso na década de 70. Falar que os Estados Unidos ganharam a corrida espacial é um escárnio. Temperado Aço é o nome do filme? Não. Assim Foi Temperado Aço é o nome de um livro. É o último livro de literatura que eu li. Eu vou pegar ele pra mostrar pra vocês. Já volto. Aqui, ó. Missa. Parece que tá escrito missa, né? Assim Foi Temperado o Aço. O meu é da expressão popular, mas eu acho que esse livro tá esgotado. É um livro de realismo socialista da década de 30. É um livro sobre a história de um... É um personagem no contexto da Revolução Bolchevique. Ele nasce antes da Revolução e passa pela Guerra Civil e depois pela década de 20. Então é difícil falar sobre o que ele é, mas é um livro que passa por todo esse contexto, isso na Ucrânia, porque é um livro ucraniano. Não é um livro tão fácil de ler, porque ele faz muita referência histórica. Ele não explica nenhuma referência. Ele fala do Petliura, fala dos bolcheviques, fala de um monte de coisa que aconteceu na Ucrânia na época. Fala dos... como é que é o nome? Esqueci o nome daquele posto militar ucraniano lá. Alguém me ajuda com isso? Foi na época que a Ucrânia declarou independência durante a Guerra Civil, tinha o nome do regime, esqueci o nome agora, gente. Não, cossacos também, mas não... É o nome os cossacos também, eu entendo que você... Hetman, é isso, isso aí. Hetman o nome? Hetmanato, né? É os Hetman, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Hetman. E teve o período do Hetmanato lá. Eles falam isso e não explicam. O autor fala isso e não explica. Poderia me dizer o porquê ainda ter esperança no comunismo, mesmo com a classe trabalhadora atual estando tão alienada? Bom, eu não diria que a classe trabalhadora atual está tão alienada, porque estar tão alienada faz parecer que no passado ela estava menos alienada. E sabe que os aparatos ideológicos de dominação sempre estiveram a todo vapor, desde que o capitalismo é capitalismo. Então, não fiquem achando que a nossa situação agora é mais difícil do que a situação dos russos, dos chineses, dos albaneses, dos coreanos, dos vietnamitas. Não é. Não é. A situação da classe trabalhadora sempre foi difícil. E eu não acredito que ela está mais ou menos difícil.
Agora, por que que eu tenho esperança no comunismo? Porque é isso ou a nossa extinção como espécie. Qual é a parte do antissemitismo no marxismo cultural? Porque, assim, essa teoria da conspiração do marxismo cultural, ela é um rebranding, né, uma adaptação da tese do judeu internacional. Então, os fascistas e nazistas da década de 20 e 30, eles tinham essa teoria da conspiração de que o mundo era controlado por uma conspiração comunista judaica. Então, a ideia do marxismo cultural é de que existe uma espécie de instituição supraestatal e supranacional que dita as regras do mundo a partir de ideais que vão... E aí, isso é que converge com a tese do judeu internacional, que é... O objetivo é destruir a cultura ocidental. Então, destruir a família, destruir os valores, destruir a ética, destruir os estados-nação e a identidade. A tese é a mesma. Não foi o Olavo que trouxe isso de marxismo cultural para o Brasil? Eu não sei se ele que trouxe, mas definitivamente ele reforçou muito. Flower Girl, esse filme é sobre mulheres de conforto, né? É essa ideia de que existe uma organização internacional que controla os desejos do mundo através da cultura woke e tal. Isso não é novidade. Que coloca a cultura woke nos filmes de Hollywood pra acabar com os valores da família e fazer você ficar mais fácil de dominar. É um negócio bem chapéu de alumínio mesmo. Os Birulebes nem chamam nada de imperialismo, eles nem usam esse termo. O que eles chamam de globalismo é isso que eu falei. Que é que existe essa elite global que quer controlar o mundo através da cultura, dos desejos, dos costumes. Imperialismo é um conceito super complexo, que inclusive eu acabei de publicar um vídeo sobre isso, se você quiser ver. Cultura woke, eu sou a favor da cultura woke. Sim, a elite mundial global quer prender o monarca. É isso mesmo. A extrema-direita não apoia Israel por eles serem judeus. A extrema-direita apoia Israel porque Israel é um enclave do imperialismo ocidental no meio do Oriente Médio. Não tem nada a ver com religião, tão pouco com cultura. A maioria da extrema-direita nem sabe por que apoia Israel. Muitas vezes porque esse apoio a Israel vem por vias teológicas, né? E aí já não tá mais operando na zona do argumento. Caio, obrigado pelos R$50. Explica um pouco a noção de partido pro Lenin, porque é tão diferente. Qual que é a questão? O Lenin, ele tava tentando responder uma pergunta, né? Que é, como que a gente faz uma revolução de caráter marxista ser possível? E dentre todas as organizações da classe trabalhadora que o Lenin estava observando na experiência russa e na experiência europeia também, ele chega a algumas conclusões baseadas em alguns princípios. Então, qual que é a leitura que o Lenin faz? Conforme o capitalismo vai se desenvolvendo, ele vai proletarizando as pessoas. Essa classe proletarizada, ou seja, a classe que vai se tornando assalariada, vai trabalhando em troca de salário, ela consegue ver a degradação da sua própria qualidade de vida. Você não precisa explicar pra ela que ela tá sofrendo. Porque no final do mês ela sabe que o salário é curto, ela sabe que a jornada é longa, ela sabe que o trabalho é perigoso, ela sabe que ela pode ser demitida a qualquer momento, certo? Só que essa classe, sabendo que ela sofre, ela vai buscar se organizar, vai buscar se juntar. E essa junção vai ser para dar força para demandar os seus interesses. Então, por que a gente precisaria de um partido? Se a classe trabalhadora já consegue perceber o próprio sofrimento e já se organiza de forma espontânea. Uma maneira de se organizar que é clássica da classe trabalhadora e que é espontânea são sindicatos, que são organizações por categoria. Então, os metalúrgicos vão e se organizam num sindicato de metalúrgicos. E isso aconteceu, inclusive, na Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar, né? A gente já conseguiu observar isso, o Lenin observa isso também. Só que observando as demandas que esses sindicatos fazem, por exemplo, essas demandas se limitam a pautas econômicas. Então, por exemplo, o sindicato luta por melhoria de salário, luta por jornadas mais curtas, luta por mais segurança no trabalho, segurança física mesmo. Só que a questão é, por mais que os trabalhadores vejam que eles são oprimidos, eles não conseguem ver pelo que eles são oprimidos. Eles não conseguem ver o que está os oprimindo. E não é porque eles são burros, mas porque eles trabalham 12 horas por dia e não conseguem estudar 50 tomos de marxismo para entender que a gente faz parte de um sistema chamado capitalismo. E tão pouco você consegue chegar para um trabalhador e apontar para alguma coisa e falar, isso é o capitalismo. Porque o capitalismo é uma estrutura. Eu mesmo demorei anos para entender o que é capitalismo. Anos. Não é uma coisa simples. Capitalismo é uma síntese, é difícil de entender o que é. Mas ele é, sem sombra de dúvida nenhuma, a raiz do salário ser baixo, da jornada ser alta, do trabalho sem seguro. Ele é a raiz. Então o Lenin diz, a gente precisa fazer com que as organizações dos trabalhadores não lutem apenas por pautas econômicas, mas também por pautas políticas. E como que a gente faz isso? Como a gente faz a classe trabalhadora tomar consciência de si como classe e lutar também pela derrocada do sistema, e não apenas pelas pautas econômicas.
a partir, por exemplo, de lutas contra o patrão ou contra o governo, e não contra a estrutura. Entendem? Porque nosso inimigo final não é nem o patrão e o governo, é a estrutura. Derrubando patrões e derrubando governos, se a estrutura permanecer, outros patrões e outros governos podem surgir. Qual que é a solução que o Lenin encontra? E essa solução já foi testada e já foi comprovada que é uma solução poderosíssima, dentre várias soluções. O Lenin propõe a formação de um partido de novo tipo, que é um partido que não é para disputar eleições políticas, para compor o parlamento, por exemplo, mas é um partido para organizar os revolucionários. E veja bem, nós temos organizações de trabalhadores. Sindicatos são organizações de trabalhadores. O partido é uma organização de revolucionários, ou seja, o Lenin está propondo duas organizações separadas, vinculadas, mas distintas. Organização de trabalhadores e organização de revolucionários. Quem são esses revolucionários? São os membros destacados da classe trabalhadora. Há membros da classe trabalhadora que têm mais consciência de classe, que têm mais formação política, que conseguem enxergar mais longe. Esses membros são recrutados para o partido e nesse partido eles se tornarão revolucionários. Por que que esse partido tem que existir? Primeiro, para organizar as pessoas que são capazes de tornar possível a derrubada do sistema, a derrubada da estrutura. Lembrando que quem faz história, quem derruba sistemas, é sempre a massa da classe trabalhadora organizada. Sempre foi assim. Mas o partido existe para tornar isso possível dentro do capitalismo. Sacaram? E por que que esse partido é tão importante? Quando a classe trabalhadora se organiza, imagina a Rússia autocrática, por exemplo. Quando Lenin está escrevendo, a Rússia não tinha nem parlamento. O parlamento estava fechado. A Rússia tinha gendarmeria, a polícia para ficar perseguindo os trabalhadores e fechando jornal, fechando imprensa, roubando caixa de sindicato. Como é que diabos trabalhadores que trabalham 9, 10, 11, 12 horas por dia conseguem combater uma polícia treinada e dedicada integralmente a oprimi-los, com profissionais revolucionários? Qual que é a questão? Dentro desse partido, esses revolucionários vão ser revolucionários profissionais. O partido vai sustentá-los e eles vão dia e noite trabalhar em prol da causa da derrubada do sistema capitalista. É a única forma de conseguir enfrentar um Estado aparetado até os dentes, até os ossos, com aparatos de repressão, com uma polícia permanente, um exército permanente. É a única maneira. Porque todas as outras formas de organização são muito débeis. Então, esse partido será de um número reduzido, de revolucionários profissionais que são membros destacados. O partido, na época dos bolcheviques, porque eles tinham que lidar com esse problema, era clandestino, porque o partido sendo clandestino faz com que a gendarmeria conseguir desmantelar a estrutura dele fique muito mais difícil. E isso dá continuidade para o movimento. Lembrando que a Revolução Russa é um processo que dura quase 20 anos. E aí esse partido, com esses revolucionários profissionais que dentro do partido não tem distinção entre trabalhador e intelectual. Trabalhadores e intelectuais são indistinguíveis dentro do partido. E esse partido vai agitar, educar e organizar as massas. Não corre o risco de virar uma cúpula de acadêmicos? Acabei de responder a pergunta. E eu tô só arranhando a superfície da questão do partido, tá? Já ouviu falar do PCB Fração Vermelha? Já, são maoístas, eles não gostam que fale sobre isso em público. Bom, eu acho que eu expliquei. Eu vou dar uma dica pra você. Se você quer ler mais sobre isso, pega um livro do Stalin, chamado Fundamentos do Leninismo, e vai na parte do partido. É a parte mais didática. Porque os livros do Lenin são um pouco... Primeiro que eles são relativamente longos. Segundo que eles não são tão didáticos, porque o Lenin estava tentando resolver problemas na hora. Ele não estava falando, vou escrever esse livro aqui para depois de 100 anos as pessoas lerem e aprenderem a se organizar. Ele não... E o Lenin estava disputando diferentes concepções de organização da classe trabalhadora. Em uma cidade onde não existe o P, você vê vantagem em se organizar em outro partido? Depende do partido. Mas, novamente, eu não gosto muito de falar mal ou falar qualquer coisa das organizações dos outros, sinceramente. Eu acho que a gente, toda vez que der a vontade de falar mal da organização alheia, pensa, o que eu tô fazendo pela minha? Faz o teu. Não é, a gente não vai ganhar tanto batendo na organização alheia, sabe? Organização marxista, revolucionária, comunista, alheia. Tá? Tô falando qualquer organização. Você acha que eu respondi a sua pergunta? Caio, me diz aí se eu fui claro. Red Salander, obrigado pelos 20 reais. Como respostas às crises acontecem com coesão sem Estado no comunismo? Falar a respeito disso seria puro idealismo da minha parte. Como seria as estradas no comunismo? É mão inglesa ou mão francesa? Não sei. Não sei. Porque o comunismo não é algo que surge dentro da nossa cabeça e depois a gente força
na sociedade. O comunismo é uma construção histórica que se movimenta junto com a história humana. Então, como seria X, como seria Y, eu não sei. Eu não sei, ninguém sabe, e quem diz que sabe estaria mentindo pra você. Não é à toa que o Marx não diz como seria. O Marx estava sendo rigoroso com a própria filosofia e com o próprio método, não dizendo como seria. Por que a revolução é inevitável? Porque o capitalismo vai acarretar na nossa extinção como espécie. Eu comentei sobre a entrevista, eu falei que eu não assisti, ela é muito longa. Se ainda é comunista, não entendi a pergunta. Pra que serve o Partido dos Trabalhadores em contrapartida com o dos profissionais? Partido de vanguarda, você quer dizer? Que Partido dos Trabalhadores? Eu não entendi. Você quer dizer Organização dos Trabalhadores? Os anarquistas são aliados dos comunistas? Historicamente, não. É perigoso ter cargo público e se declarar como comunista? Não sei se é uma afirmação, mas eu particularmente acredito que não. É bem... Claro que tem o seu risco, mas é menos perigoso do que ser funcionário de uma empresa privada e se declarar comunista. Muito mais perigoso isso. Tá falando da ala de massa do partido? Aí sim. Aí é outra coisa. Mas Partido dos Trabalhadores, a gente não teria um partido que organize trabalhadores. Por exemplo, o Lenin, quando ele tá escrevendo, a forma de organização dos trabalhadores por excelência era o sindicato. Então o Lenin defende um partido de vanguarda, que seria o partido bolchevique no futuro, né? E a organização dos trabalhadores por categoria. Então, por sindicatos. Mas isso foi se transformando conforme a história foi se desenvolvendo, porque o Lenin escreve sobre isso em 1901, 1902. Em 1905 surge uma organização dos trabalhadores que são sovietes. E aí isso muda bastante a perspectiva dos trabalhadores. Ou, perdão, dos bolcheviques. Mas é uma resposta complexa. Peraí. Camarão, camarada? Anônimo, obrigado pelos R$5. Ian, o que você pensa sobre o trabalho de jovem aprendiz? Recomendo, eu falei sobre isso no passado já. Eu acredito que a política de jovem aprendiz é a precarização do trabalho dos jovens. Ah, mas ele tá aprendendo ainda, não sei o que lá. Não existe desculpa pra você submeter uma pessoa a um regime de trabalho e pagá-la de maneira inadequada sob a desculpa de estar, sob, digamos assim, a justificativa de estar ensinando pra ela. Trabalho é trabalho, e trabalho precisa de remuneração adequada e digna. Eu não gosto dessa coisa de jovem aprendiz. Eu fui muito criticado por falar isso. Estágio é outro exemplo. Isso lembrando, gente, que o salário mínimo no Brasil não é um salário adequado para sobrevivência no país. Se alguém aqui é paulistano, eu quero que você pense nas suas despesas com o salário mínimo, aqui em São Paulo. Com o preço do mercado, com o preço do transporte, com o preço dos aluguéis, principalmente. O salário mínimo no Brasil é impossível. É um salário de fome. Você não acha o Fidel revisionista por ser khrushchevita? Eu entendo onde você quer chegar, mas você tem que entender que a situação de Cuba era muito complicada na época. O Fidel, ele optou, né? Cuba optou por se alinhar com a União Soviética revisionista por pura necessidade. Sejamos sinceros, na cara do imperialismo, da maneira como Cuba foi boicotada, sem o apoio da União Soviética no começo, o regime cubano não ia durar muito tempo. Foi o apoio da União Soviética que fez com que a experiência cubana tivesse sobrevivido. Infelizmente, a materialidade se impõe com muita força. Agora, eu acho que a experiência cubana conseguiu se provar como sendo muito robusta por ter sobrevivido ao fim da União Soviética. Eu acho Prestes uma figura fundamental para compreender o movimento comunista no Brasil. Bruno Stanescon, obrigado pelos R$3. O que você acha sobre nós marxistas sermos confundidos com o PT? É uma coisa que o Luigi falou uma vez, foi... Porra, eu ficaria puto. O cara lê Marx, lê Engels, lê Lenin, enche a cara de livro, estuda pra caralho, e aí vai o cara e fala assim... O Lula é comunista. Puta que pariu, né? Mas isso é natural, gente. Isso é aquele famoso tudo que eu não gosto é comunismo. Se não fosse o PT, ia ser outra coisa, sabe? Falam que a Venezuela é comunista? Tudo que eu não gosto é comunismo, né? Dá uma olhada nos meus vídeos do Instagram. O Instagram é o lugar que eu mais caio nas bolhas de direita. Não tem um vídeo que eu posto que não tem gente falando faz o L, como se eu fosse petista. Como se eu ligasse pra isso, tá ligado? Eu falei sobre o genocídio Yanomami e o assassinato das lideranças Pataxó. Os comentários estão cheios de faz o L. Foda-se o L, velho. Eu tô cagando pro L. Lula nunca foi comunista. Nunca. Nem socialista. Ele podia falar a palavra socialismo, mas assim... Prestes já desceu a letra. Prestes foi citado. Prestes falou: Partido dos Trabalhadores é um partido burguês como qualquer outro. Partido que não tem ideologia própria. O velho nunca errou. Não, ele errou bastante já, mas o velho não errou nisso. O Lula fala que ele é liberal desde a década de 90. Faz parte da estratégia eleitoral dele, né? E também na década de 90 pegava muito mal você falar que você era socialista. O mestrado do Haddad não é nem sobre Marx, é sobre a economia soviética, não é? Um negócio assim. O que você acha sobre polêmicas públicas entre marxistas? Eu não vou responder a pergunta e isso já é a minha resposta. Clara Bel, obrigado pelos R$7. Pelo amor de Deus, o Brasil precisa saber se você é solteiro. Gente, se você coloca meu nome no TikTok, as coisas que ele completa são bizarras. Você coloca Ian Neves, ele completa com solteiro, esposa, namorada, namorando, namorada atual. Gente,
Ian Neves dando grau seria melhor. Tipo, é foda, né, velho? Ó, um dia, talvez... Que, por exemplo, quando eu fui lá no programa do Thiago, era um programa de comédia, e eu falei de coisas que eu não costumo falar aqui no canal. Se eu for convidado pra um desses podcasts, assim, de relacionamento, essas porras assim, aí talvez eu fale sobre esses assuntos, sabe? Talvez. Mas eu fico pensando o seguinte, gente. Quando eu comecei minha carreira na internet, eu pensava que a última coisa que as pessoas iam querer saber é a respeito da minha vida pessoal. Eu acho que o Luigi tava certo de novo, né? Pessoas gostam de pessoas. E eu não consigo imaginar por que a minha vida pessoal seria interessante pra qualquer pessoa. Eu não acho que a minha vida pessoal é interessante nem pra minha terapeuta. Às vezes eu acho que eu tô entediando a minha terapeuta. Aqui terminou os pixels. Sim. Botar a cara na internet dá muito certo. Isso foi calculado aqui no meu canal. Usar meu nome real, ter o meu rosto limpo e tal, pessoalizar um pouco. Isso tudo foi pensado porque eu sei que isso dá certo. Que método de terapia você faz? Eu tenho acompanhamento psiquiátrico e eu faço terapia social, psicologia social. É o que os marxistas mais gostam, geralmente, até onde eu sei. Eles desejam um relacionamento parasocial. É que nem o Justin Bieber, eu tenho que falar que eu sou solteiro, né? Porque senão eu perco fã. Se eu falar que eu não sou solteiro, eu vou perder seguidor, né? Se eu falar que eu sou, aí continua. Não li seu pix, eu li tudo, pô. Já eu leio o resto. Aqui que eu vi que veio mais coisa. Basta ser não mono. Ih, falar desse assunto perto da esquerda radical é uma controvérsia que, nossa senhora. Ah, sim. Professora do 9º ano que concordou que os indígenas não produzem nada e os europeus trouxeram luz. Pois é, luz, sim. A luz era o estouro do fuzil quando o gatilho era apertado, né? Social não é abordagem? Aí é com a minha psicóloga, não é comigo, gente. Eu não sou psicólogo. A Enel chegando aqui em 1500. É a luz dos incêndios, né? Não é? Aliás, gente, eu tô absolutamente convencido de que pautas indígenas nas redes sociais, não importa a rede, são impossíveis de falar. Juro por Deus. Eu postei em todas as redes. Eu postei no meu YouTube, no Instagram e no TikTok. Foi a pior performance de todos os meus vídeos da história de todo o canal. No YouTube foi o pior vídeo que eu já... Foi um dos piores que eu já tive. Só perdeu pra vídeo que foi bloqueado. No TikTok, eu nunca na minha vida tinha tido um vídeo que teve tão pouca visualização. Não dá, sabe? É um negócio... E aí eu postei na horizontal, censurando palavra sensível. Cara, eu não sei o que é. Eu não sei se as pessoas não veem. Eu não sei se... Quando eu falo, pauta indígena, as pessoas pulam o vídeo. Eu não sei se o algoritmo não gosta. Eu não sei. Não sei, gente. Não sei. Vou fazer um clickbait, vou falar Ian Neves responde todo mundo, fala de todas as polêmicas que ele já foi envolvido. Aí a pessoa vai entrar no vídeo e eu vou estar falando dos Pataxó. Vai ser assim, porra. Que polêmica que vai dar bait? Ian Neves comenta sobre Vanessa Camargo no Big Brother, né? Lá os dois, né? Vou postar o vídeo lá os dois e vai ser pauta indígena. Vou fingir que eu tô namorando alguém famoso. Vai ser isso. Comunista aceita Cristo ao vivo, eu gostei. Ian Neves se arrepende do marxismo e aceita Jesus. O Humberto fez isso, ele fez uma thumbnail escrito Aprenda a investir em cripto. Eu vou trocar o termo milícia rural por Hamas. Aí eu vou ver se as pessoas vão ver, né? Você é ateu? Sou, a maior parte dos comunistas é. Será que se tornar pauta em vários lugares isso não muda? Assim, eu não gosto muito, gente, do discurso de só eu estou falando de tal assunto. Mas a pauta indígena não é muito abordada. E eu acho que isso já é sintomático. Qual o melhor livro pra indicar pra um amigo liberal, ex-policial, mas que tem boa vontade? Livro de quê? Ian Neves critica participante do BBB por lavar frango na pia. Eu critico mesmo, porque isso aí é perigoso, inclusive. Badi, obrigado pelos R$3. Coreia do Norte é ditadura socialista? Sim. Como evitar a ditadura rumo ao comunismo? A gente quer a ditadura. A gente quer a ditadura do proletariado. Nós queremos a tomada do Estado por parte da classe trabalhadora e a ditadura revolucionária do proletariado, que é a utilização do aparato do Estado para opressão e até a suprassunção da burguesia. Então, sim, a Coreia do Norte é uma ditadura socialista, graças a Deus. É a ditadura revolucionária dos proletariados que são guiados pelo Partido do Trabalho da Coreia Popular. Não existe burguesia na Coreia. Baixa a leitura, obrigado pelos R$4. Tem audiolivros do Marx e de outros autores. Opa, agora você está falando minha língua. Você já conhece o projeto da Soberana Audioteca Crítica. É isso mesmo, a Audioteca Crítica é um projeto do Coletivo Soberano, o coletivo marxista-leninista que atua nas redes sociais. A Audioteca Crítica está em todas as plataformas de podcast. Eu sou um copy-pasta ambulante. Desenvolva. Exclamação Audioteca aí é o nosso projeto de podcast de audiolivros. Inclusive, alguns audiolivros têm introduções para ajudar a compreensão do livro. E a Audioteca já serve bastante para fazer uma curadoria do marxismo. Se vocês quiserem ouvir o do Manifesto Comunista, quem faz a introdução histórica é este que vos fala. Fábio Funk, obrigado pelos R$3. Comunismo é uma ciência. Quem não subscreve as ideias é um negacionista. Eu vou causar um problemão falando isso, mas eu como uma pessoa que estudou ciência, tecnologia e sociedade na faculdade, eu fiz parte do laboratório de ciência, tecnologia e sociedade. Eu não gosto muito dessa ideia
de aproximar a prática do marxismo das ciências duras, das ciências da natureza. Eu acho isso problemático, na definição. E eu acho isso, eu sei que é irônico, mas eu acho isso antimarxista. Mas eu sei que eu vou causar controvérsia falando sobre isso. O que eu falei? Eu nem reparei, gente. Então, se é ciência ou não, eu particularmente não gosto de criar uma simetria entre a prática do marxismo-leninismo e as ciências da natureza. Eu acho isso inadequado. Eu acho uma definição inadequada. O Engels defende socialismo científico, ele fala a respeito da dialética da natureza e que a dialética é a mesma filosofia, é o mesmo método filosófico aplicado às ciências humanas, né? Mas eu particularmente não, eu acho que isso é produto do século XIX. Eu acho que a gente desenvolveu um pouco nossa compreensão sobre epistemologia para superar esse tipo de visão. Eu acho essa visão engessada demais. E acho ela essencialmente problemática. Eu acho que ela trabalha a gente. Eu acho que ela atrapalha a gente, desculpa. Tem certas linhas que seguem isso com um rigor muito grande, mas eu não vou citar porque, novamente, todas as vezes que eu penso em falar mal de alguém, eu penso, o que eu tô fazendo pelos nossos, né? E só pra completar a coisa da ciência, eu quero partir essa discussão de uma pergunta. Pensem na cabeça de vocês, e é bom que a gente tá aqui numa relação impessoal, né? Pensem na cabeça de vocês, se vocês sabem definir o que significa a palavra ciência. O que torna algo ciência. O que é ciência? E pensem com vocês se vocês sabem responder essa pergunta e se vocês acham que sabem, onde vocês aprenderam a dar essa resposta. Eu quero partir a discussão daí, tá? Porque essa foi a grande questão que pautava o laboratório que eu fazia parte. Estudo é ótimo. Enfim, eu não vou responder, eu só quero partir a questão disso aí. Epistos em grego significa conhecimento, epistemologia é o estudo do conhecimento. Lemos, obrigado pelos R$3. Como que você faz live faltando 30 minutos pro jogo do Mengão? Simples, não se importando com futebol e não entendendo sobre também. Pirula, olha só, deve ser super o pirula de verdade. Obrigado pelos R$5. Eu tenho uma dúvida biológica. Macacos pregos são de fato pregos? Eles são pregos no sentido gíria carioca da década de 90. Pô, já viu casa invadida por macaco prego? Macaco prego abre torneira, aperta os potes tudo, espalha manteiga nas coisas, abre chuveiro, abre geladeira, joga tudo no chão. Isso é prego pra caralho, né? Eu já falei do macaco que entrou, tipo, na copa de uma escola e passou manteiga nos cadernos, assim. Porra, achei prego pra caralho. Qual a versão marxista, qual a visão marxista sobre a área da psicologia? Eu não sei porque eu não sou psicólogo, mas eu vou te indicar uma coisa. Nós temos uma frente de massas na Soberana chamada SAMECA, que é a Saúde Mental Camarada, que é uma organização que busca oferecer os serviços para a comunidade a preços populares para quem precisar, né? Mas quem não precisar, a gente fortemente incentiva que a pessoa pague o que ela consegue pagar, né? Porque nós temos que valorizar os trabalhadores também. E também organizar uma categoria que tem uma prática muito autônoma. Se você quiser tirar suas dúvidas acerca de marxismo e psicologia, dá uma olhada no Sameca, segue o Sameca nas redes sociais. E no nosso Discord nós temos uma aba de psicologia que vai ter muita gente do Sameca lá. A pessoa que idealizou e que tá por trás disso é um psicanalista que faz parte da Soberana, que é o Vini Deis. Então, se você quiser conversar com eles a respeito, eles são muito mais qualificados do que eu. Anônimo, obrigado pelos R$2. Ciência tá ligada com a verdade? Então por que a ciência vive se atualizando, se ela tá ligada com a verdade? Já leu o livro do Zizek sobre tecnofeudalismo? Do Zizek eu passo longe, choro, corro e fujo bem rápido. Físico comunista, obrigado pelos R$10. Vai ter mais manifestações contra a privatização da Sabesp? Não tenha a menor dúvida, a campanha contra a privatização da água continua. Então, fiquem de olho porque a gente vai continuar agitando isso, que essa luta não parou. DV, obrigado pelos R$3. Qual é a atuação do Partido Comunista na Venezuela hoje? Não sei, desculpa. Essa eu vou ficar devendo real, assim. Eu vi gente falando que o Partido Socialista persegue o Partido Comunista da Venezuela, mas eu não faço a menor ideia, gente. Não investiguei. Só pra antecipar uma resposta aqui, esse método científico que vocês estão citando, esse que tem hipótese, observação, experimentação, é uma diretriz que surge no século XIX, gente. E a prática da ciência é bastante anterior ao surgimento desse método delineado dessa forma. E eu posso antecipar pra vocês, o que define ciência não é seguir o método científico, tá? Não é. Se a ciência é a capacidade de comprovar algo na realidade, novamente, por que a ciência vive mudando e se atualizando? Então, a maior parte das pessoas aprende que ciência é tudo que segue o método científico. Mas essa definição não é boa. Ela não é boa porque ela tem falhas. Você não acha que não fazer críticas públicas a outros marxistas não seria uma certa forma de antimarxismo? No sentido do exercício da crítica e da autocrítica? Não vou responder e isso já é minha resposta. Eu acho que essas coisas têm tempo e têm, sobretudo, espaços dedicados para serem feitos. E eu dou uma dica para vocês. O Twitter não é um espaço dedicado. Não, eu não tô fazendo suspense acerca de ciência. Eu tô querendo mostrar para vocês que a questão não é simples. O que eu tô querendo provar aqui para vocês? As pessoas acham que sabem definir o que é ciência
sem nunca terem lido a respeito do que a ciência é. E isso, até pessoas que praticam a ciência no seu cotidiano não dominam. Porque dentro das faculdades, digamos assim, de ciências da natureza, as pessoas não estudam filosofia da ciência, antropologia da ciência, CTS, não estudam. Então, meu ponto é esse. Por isso que eu perguntei pra vocês. Se vocês acham que vocês sabem definir ciência, pensem com vocês mesmos onde vocês aprenderam isso. Porque a maior parte das pessoas não vai lembrar de ter lido um livro especializado a respeito disso. Ou algum artigo científico, ou sequer ter tido uma disciplina sobre isso em faculdades de ciências da natureza. Então, meu objetivo aqui não é fazer suspense. Meu objetivo aqui é demonstrar que só definir o que significa a palavra ciência e o que comporta a ciência e não comporta não é uma coisa simples, não é uma tarefa simples. A ciência são os amigos que nós fizemos no caminho, né? Filosofia não é ciência, e isso não é controverso, tá? Não é à toa que a faculdade da USP chama Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Levantemos. Eita, Davizinho lindo. Obrigado pelos R$3. A Soberana pretende lançar candidato? A gente não tem isso no horizonte, até porque a gente não é um partido político. E não é a única forma de organizar, agitar, educar os trabalhadores se lançando como candidatos, né? Existe uma série de outros trabalhos que precisam ser feitos, né? Respeitador de casada, obrigado pelos 3,33. Acabei minha consulta pelo Sameca bem a tempo da live, obrigado, Soberana. Ó, pra vocês verem, né? O Sameca salva vidas, gente. Inclusive, se vocês estão precisando de atendimento, não deixem de procurar o Sameca, tá? Sim, eu acabei de anunciar um golpe de estado e por tradição tô gravando tudo. Eu adorei o uso da palavra tradição, né? Tem que gravar, vai que... É muito bom isso. Não dá pra inventar isso. Gravando pra quem não puder tá presente. Também assistir, cara. Esse ano eu quero fazer um vídeo sobre a Revolta dos Malês, respondendo a pergunta sobre acontecimentos históricos. Eu falei do Bukele já, você procurar lá no meu canal, quando ele trocou a moeda oficial do país por Bitcoin, a gente falou sobre. O que você acha da Lilia Schwartz como historiadora? Com todo o respeito que eu tenho ao trabalho dela, ela não é uma das minhas favoritas. Não significa que não vale a leitura, mas não é... Acho que porque a Lilia também, ela vem da social... Ela vem da onde? Ela não... A primeira formação dela não é história, né? É antropologia social, ela não é da história. O que não tem problema, tá? Mas não é uma das minhas historiadoras favoritas. Eu não entendo muito sobre o Saara Ocidental. O Saara Ocidental é praticamente a Palestina do Maghreb, né? Não, eu não odeio. Eu usei o livro dela no meu vídeo sobre racismo científico e branqueamento da população. Eu usei o livro Espetáculo das Raças dela. Pelo amor de Deus, né? O Bukele usou geotérmica pra minerar Bitcoin. Gente, eu falei, vocês acham que vocês estão minerando Bitcoin? Você acha que você minera Bitcoin? Tu colocou uma geotérmica pra minerar Bitcoin? Você nem sabe o que você tá falando. O dia que a gente colocar Itaipu pra minerar Bitcoin aqui no Brasil, aí sim a economia vai pra frente. Porra, a China tem que colocar 3 gargantas pra minerar Bitcoin. Angra 2, high stakes pra caralho, velho. História da América Latina, eu não costumo indicar muitos livros de história geral, aí você teria que ser um pouco mais específico. Tem uma série, um manualzão que eu usava pra consulta, bastante na época da faculdade, do Leslie Bethel. Eu vou escrever o nome aqui. É um manual bem longo assim, mas pode servir como um ponto de partida. Isso é o que nós historiadores chamamos de manual, né? Que são esses livros que têm a história de forma sincrônica, né? Como que funciona a economia na base de Bitcoin? Então, não funciona. Essa que é a questão. Por que o Stalin é tão demonizado? Porque ele foi uma ameaça imensa. Ele não, né? A União Soviética, cujo secretário-geral do partido que liderava era o Stalin, foi uma ameaça imensa para a hegemonia global capitalista. Isso se resumiu à figura do Stalin, né? Porque o personalismo é bem fácil de entender. Gente, muitas vezes que eu pego o Uber, ou o cara tá ouvindo Jovem Pan, ou o cara tá ouvindo Futebas. E ontem o cara tava ouvindo a Jovem Pan falando de Futebas. E aí começou com o cara falando assim: agora estão colocando a placa do Morumbis, porque trocaram agora de Morumbi pra Morumbis. E aí o cara vira e fala assim: e o pessoal na internet tá reclamando, você acredita? Eu não sei quem é quem lá, pra mim todo mundo é o Emílio. Pra mim todo mundo tem a voz do Emílio. E aí eu fiquei tipo, sim, eu acredito. Porque isso é ridículo pra caralho. Morumbis. A Lilia coloca o período stalinista como ditatorial, A acadêmica brasileira mais fraca, só digo isso. Comunista não pode ter Copa Stanley, comunista tem que ter Copa Stalin. Neoquímica Arena. Gente, metrô de São Paulo. Eu fico imaginando que toda vez que alguém compra o nome de uma estação, eles têm que trocar todas as placas pra, tipo, Ultra Farma Saúde. Tem vários, eu nem lembro. A PEN, acho que tem um. Eu não lembro todos. Pernambucanas Paulista. Essa aí acho que foi uma das primeiras até, né? Porque fica bem do lado. A Arena Fatal Model Barra... Cara, isso da Fatal Model é muito estranho, velho. Esse negócio todo da Fatal Model, tipo, operar à luz do dia, foda-se, eu acho muito esquisito. Eu não sei como esse negócio não é considerado cafetinagem. O Pacaembu é Mercado Livre. Batman Fernandes. Não, é Batman Fernandes. Batman Fernandes.
Obrigado pelos 3,33. Qual processo de rebaixamento você recomenda pro meu Maré a Turbo? Batman Fernandes é uma resposta que você vai ter que perguntar pra um grande camarada nosso, carro de review. Ele é a pessoa que tem a expertise, o know-how. Ele é um connoisseur da área. Não é que geral passa pano. Eu sei o que tá acontecendo, né? A Fatal Model faz a mesma coisa que a Uber e o iFood fazem. Que é, eles não se apresentam como que eles fazem. Eles se apresentam como plataformas de tecnologia. Então, a Uber não se apresenta como uma plataforma de transportes. Ela se apresenta como uma plataforma de tecnologia. O iFood é a mesma coisa. E isso faz com que essas empresas passem por baixo da legislação. E isso é o que faz também com que o Airbnb seja um verdadeiro sistema de hotéis clandestinos. Anônimo, obrigado pelos R$5. Eu nunca sei se isso é erro ou se a pessoa só quer contribuir mesmo. Érico Costureiro, obrigado pelos R$3. Iria pro meu desfile Sci-Fi Comuna na Casa de Criadores, Ateliê Anel Utopia. Eu não sei o que é Casa de Criadores, desculpa. Jefferson Silva, obrigado pelos R$20. Como abrir um pequeno negócio e não virar um burguês safado? Tem como. Eu garanto pra você, você não seria da classe dominante nem se você quisesse, tá? Se você não nasceu na classe dominante, chances são de 99% de que você vai morrer na classe que você nasceu. Então assim, não se preocupe com a sua ética, porque você não seria nosso inimigo de classe nem se você quisesse. Mas se você for o 1%, seja o Eduardo Moreira. Utilize a sua fortuna pra algo positivo. Desprezei nada, eu tô sendo realista, gente. A maior parte das pessoas da humanidade morrem nas classes que nasceram. A Fatal Model tira algum fee das meninas? Lógico, você tem que pagar pra estar lá. Fatal Model é um site de prostituição. E não, eu não tô falando isso pra divulgar nada, mas é um site de prostituição que opera livremente, patrocina um monte de canal e agora tá comprando naming rights dos bagulho. E pior de tudo, é um site que é meio metido a ser a favor dos direitos e da luta das prostitutas e do fim do tabu. O caralho, não caiam nesse papo, tá? Não caiam nesse papo. Não existe nenhum objetivo de uma empresa privada que não lucrar em cima do trabalho alheio. Não existe. Essa coisa da transição energética, quem manja mais é a Bebel. Se vocês derem exclamação Bebel, segue os canais dela. Ela é nossa ecologista política aqui da Soberana e ela entende mais dessa coisa da transição energética. Fatal Model é tipo Suicide Girls? Não, Fatal Model é literalmente pra oferecer serviço de acompanhante sexual, gente. Como eles passam pela legislação se apresentando como uma plataforma de tecnologia. Porque prostituição no Brasil não é ilegal. Cafetinagem é. Prostituição não é. Fatal Model divulgou no Brochada Sinistra? Não sei. Se for, não me surpreende, porque eles divulgavam, eles patrocinavam o Flow. Não sei o que tá rolando no Senegal. Essa empresa deve estar registrada na gringa? Sabe que eu acho que não? Mas é uma boa pergunta. É segurança, respeito e empoderamento. Teu cu, velho. Pelo amor de Deus. As casas de aposta são tudo fora do Brasil. Eu não sei como é que funciona a coisa das casas de aposta. PixBet, essas porra assim, patrocinando todo o time de futebol, né? Como funcionava a prostituição nas experiências socialistas? Eu posso falar da experiência soviética, que foi a que eu mais li. Na União Soviética, eles tinham uma visão abolicionista. Então, caminhar em direção à erradicação da prostituição, né? A questão existia um método para essa abolição. E o método não era a ilegalização da atividade. Se acreditava que a prostituição era uma consequência do desemprego e do subemprego, e principalmente da condição da desigualdade no trabalho para as mulheres, né? As mulheres historicamente recebem menos em todos os lugares capitalistas. E aí o projeto dos bolcheviques era tornar a prostituição perfeitamente legal e permitir que as prostitutas legalizassem seus sindicatos e lutassem, se organizassem em associações de trabalhadoras e lutassem pelos seus direitos. Então o mote deles era combata a prostituição, nunca a prostituta. E aí, de fato, eles conseguiram reduzir, nunca erradicar, porque também a União Soviética era muito grande, 350 milhões de pessoas, né? Mas eles diminuíram vertiginosamente a prática da prostituição. Os principais fatores que tornaram isso possível foi pleno emprego, igualdade de salário e igualdade de oportunidades para as mulheres. A Kollontai tem um texto sobre prostituição, é um texto um pouco obsoleto, porque ele é antigo, mas a gente não pode esquecer que a União Soviética foi a primeira experiência socialista do mundo e eles já tiveram um projeto muito que bem sucedido a respeito disso. Eu dou um outro exemplo. Gente, teve uma enxurrada de prostituição e pornografia no fim da União Soviética. A Rússia e os países da ex-União Soviética, assim, as pessoas estavam desesperadas, não tinham o que fazer. Existe até um documentário que é o fim da União Soviética através do pornô homossexual, que são homens homossexuais que literalmente não tinham nenhuma opção a não ser entrar pra pornografia. Sendo que isso era, no fim da União Soviética, marginal. Antes, né, do fim. E depois da União Soviética, depois do fim da União Soviética, um lugar que tinha praticamente erradicado a prostituição, que era Cuba, voltou com toda a força, inclusive com prostituição infantil. Foi muito trágico, isso na década de 90. A indústria do turismo lá era foda, era complicado. E isso pra Cuba é muito trágico, sobretudo porque a prostituição era um problema muito sério durante a colonização estadunidense, praticamente, né? Jack Hunter, não sei o que é, mas acho que eu tô com medo de procurar. Esse documentário, passo sim. Depois eu esqueci o nome.
É que eu não posso mostrar aqui. Como você consegue relevar os trolls aqui? Experiência. Recomenda algum livro da Rosa? Com certeza. Reforma ou Revolução, obra-prima dela. Tem texto da Rosa na audioteca, se vocês quiserem também. Eu não quero saber o que é Check Hunter, acho. No socialismo existe branding, existe propaganda, com certeza. Mas a finalidade da propaganda não é a expansão do capital. Por exemplo, existia propaganda na União Soviética, combata a prostituição, não a prostituta. Políticos na União Soviética no novo tipo de burguesia? Não. Não, porque o que define burguesia não existia na União Soviética, que é propriedade privada. Marxistas são contra a pornografia? Não tem consentimento a respeito disso. Mas muitos marxistas têm a mesma visão a respeito da pornografia que eu acabei de descrever acerca da prostituição. Que a pornografia é uma consequência do subemprego, da desigualdade salarial e de oportunidades para as mulheres, e que se há um caminho para a erradicação da pornografia, ou pelo menos para diminuição até níveis marginais da pornografia, é oportunidades iguais de emprego, direitos e participação política das mulheres. Então a questão é, nós marxistas não acreditamos que tanto pornografia ou prostituição conseguem ser erradicados por decreto. E legalização das duas atividades não serve para nada. Como era a figura do Che e do Fidel na União Soviética, depois que rolou a Revolução Cubana, muito positiva. Inclusive, as figuras do Che e do Fidel eram muito populares ao redor do mundo porque os dois tinham uma postura muito internacionalista. Cuba sempre teve uma postura muito internacionalista. Então, durante a Guerra do Vietnã, andando em Cuba, você via pôsteres do Ho Chi Minh. Cuba sempre foi muito solidária com os povos oprimidos do mundo. O Che, eu nem preciso dizer, né? Ele viajou o mundo todo tentando aplicar o foquismo, né, em outros países. Infelizmente não deu certo. Mas na União Soviética havia clientelismo dos agentes estatais darem preferência para atender aquilo que lhes é próximo, de formas diferentes em épocas diferentes. Depois das reformas do Khrushchev, definitivamente dessa maneira como você está descrevendo. O que a gente tem que lembrar, gente, é que depois da Revolução Russa, não é todo mundo que virou comunista do dia pra noite, né? Então, teve funcionários do Estado que os bolcheviques tiveram que literalmente chantagear para fazerem as suas funções. Se vocês lerem o 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, ele descreve um pouquinho disso. Quando acontece a Revolução Socialista, quando acontece a Revolução Russa, a de outubro, por exemplo, os funcionários do banco se recusam a trabalhar para os bolcheviques. Então os bolcheviques literalmente não conseguiam acessar o banco para conseguir pagar as despesas do Estado. Outra coisa, as operadoras de telefonia também se recusavam a trabalhar para os bolcheviques. Então o telefone ficou morto. Os próprios militantes bolcheviques tiveram que ir lá e pegaram... O John Reed descreve uma menina que ficou lá... na maior parte mulheres, né? Uma menina ficou lá e ensinou, 100 e poucos bolcheviques militantes a operar a porra do sistema de telefones. Então, tinha gente que sabia operar o aparato do Estado e a burocracia do Estado e não era comunista. Teve até um dia... Essas telefonistas saíram da companhia telefônica e foram pra Duma... lá de São Petersburgo, e ficaram dando depoimentos de como os bolcheviques entraram, e nossa, eles são tão sujos e violentos e brutos e não sei o que. O John Reed tá nesse dia na Duma, e ele descreve o que tá acontecendo lá. Que chega uma menina atrás da outra falando, ai meu Deus, esses homens brutos chegavam e eles eram tão sujos. Você viu que no exterior os empresários estão com raiva da geração Z, basicamente porque eles exigem, que eles sabem os direitos. Então, eu falei sobre isso durante essa semana, porque a gente falou da menina que foi demitida por conta de fit cultural, menina de 23 anos, acha? E eu falei, na minha opinião, não é que hoje em dia a geração Z sabe mais os direitos dela, mas é que a geração Z é mais vocal acerca dos seus direitos, principalmente na internet. Então, não é mais uma questão de saber mais ou menos, mas é uma questão de onde as pessoas estão se expressando a respeito disso. Tem canal marxista de homem trans? Boa pergunta. Eu sei que tem homens trans no núcleo LGBT da UP, mas eu não sei se são criadores de conteúdo. Uma vez eu vi uma entrevista que tava a Suede e tava o Felipe Fly também, que é um homem trans. Mas eu não sei se ele é criador, não. Deveria, porque ele é um cara muito articulado. Se vocês souberem, me falem. Falando marxistas, né? Que eu vi numa entrevista, assim, que era o dia da luta LGBT. Tava o Felipe Fly na mesma live que a Suede Carvalho, que é a minha roteirista, inclusive. O que é OP? Como assim? UP, Unidade Popular Partido. OP em jargão de jogo é Overpowered. E na internet, nos chans é Original Poster. Vou fazer mais Pororoca Classics. É que esse último tava pedindo muito. A gente tinha... One Piece pode ser também. Tava pedindo muito pra gente ler os textos da galera que tentou colocar notinha no nosso Twitter lá. Se os Pataxós se armassem, eles seriam criminalizados como organização terrorista rapidinho. Qual o personagem mais OP do Tekken? Na minha opinião, o Jin. Ridículo o Jin que eles colocaram no jogo. Up Altas Aventuras, Em português é apelão. Fica aí travando no canto, né? Batman Fernandes, é bom demais esse nome, velho. Lalai Dama, obrigado pelos 33. Pelos 3 e 33. Verdade que no Socialismo BR o hino nacional vai ser a Melô das Cornetas. Eu acho que a gente deveria dar a caneta e o papel pro Dom L no dia da Revolução. E só deixar o homem trabalhar. O quão mais acessível o Tekken 8 tá em comparação ao 7? Infinitamente mais. O 7 era literalmente assim. O jogo abria, te jogava no online e falava assim... Te vira, mano.
Não tinha tutorial, não tinha trial, não tinha porra nenhuma. O 8 tem modo assist, o 8 tem tutorial, tem modo história, muito mais fácil. Casa dos Criadores é o evento dedicado a pequenos estilistas autônomos. Obrigado pela dica, eu não sabia que isso existia. Michele, como faz pra entrar no Discord do grupo? Porque eu coloco Soberana e não aparece. Dá exclamação Discord aí no chat que aparece. É discord.gg/soberana. Talvez a gente esteja em Ghost... Ou em Ghost, em Phantom... Como é que é? Como é que é o nome do bagulho? Shadowban, Ghost Ban, Phantom Ban, Spectre Ban. Algum personagem do Tekken que seria comunista? Dragon 9, com certeza. Você tem dicas de fontes pra saber mais sobre a Alemanha Oriental tirando o canal Filosofia Vermelha? Tenho. Se você fala... Tô pressupondo que você quer canais, né? Se você quer canais e se você fala inglês, procura um canal chamado Socialist Swan. É o cisne socialista. Socialist Swan. Por que eu nunca fiz um Porque Odiamos Jair Bolso ou Pororoca? Porque o cara continua entregando, gente. Imagina, se eu tivesse feito um Porque Odiamos Jair Bolsonaro. Aí, essa semana estoura o golpe filmado no Zoom, pra quem não tava lá, com o Bolsonaro falando, todo mundo aqui tem inteligência acima da média. Olha o tanto que eu ia ter perdido nesse vídeo. Resume a história do Tekken. Tem uma família aí que gosta muito de jogar um ao outro num precipício. E alguns deles viram demônios tipo Devil May Cry, assim. Acabou as músicas, é verdade. Tem o Urso aprendeu Karatê. Eu vi que o Seps criou o canal no TikTok, já segui eles lá. Não tem dinossauro no Tekken 8, mas o Urso tem. Quando o Bolsonaro for de lá... Gente, eu vou falar uma coisa. Eu nunca usei droga, mas... Eu só quero dizer isso. O que eu falei do Dom L? No dia da Revolução Brasileira, a gente vai dar a caneta e o papel e falar pro Dom L escrever o nosso novo hino. O Tekken 8 vai rodar bem numa 1050 Ti? Provavelmente não, cara. É um jogo bem pesado. Qual que é a pira de jogo de luta? Trocação franca, na mãozada. Eu uso PC sempre, não tenho console desde o Xbox 360. Bom, gente, é isso. Só dando um recado final aqui. Caso vocês se interessem, eu tô fazendo parte do programa de parcerias do ICL agora. Então, se vocês querem adquirir a plataforma de cursos do ICL, e entrem no link pelo meu nome, que aí eu ganho uma parte das vendas também. E aí você já ajuda com a manutenção do canal, a manutenção da Soberana como coletivo. E já une o útil ao agradável. Então, não se esqueçam aí, exclamação ICL, pra quem tiver interesse. Nos vemos aí na quarta-feira com as notícias da semana. Vai ter morte do Pinheira, vai ter Javier Milei fazendo presepadas e vai ter golpe no Zoom. Vai ter todas essas coisas. Também vai ter a eleição mais maluca da história, porque aqui em São Paulo a gente vai ter Kim Kataguiri, Tabata Amaral com vice Datena, Boulos com vice Marta e Padre Kelmon apoiado pelo Paulo Cogos aqui em São Paulo. E o Ricardo Nunes, prefeito Megamente. Maravilha, vai ser uma delícia as eleições aqui em São Paulo. Beijo, gente, fiquem bem. E a gente... Por que Megamente? Procura o Megamente no... Procura a foto do Ricardo Nunes e a foto do Megamente no Google Flamon. Você vai entender o que eu tô falando.